Ao adentrar nos enigmas do Triângulo das Bermudas, surgem frequentemente teorias pouco convencionais, quase fantásticas, que despertam a curiosidade humana. Entre essas teorias, destacam-se ideias sobre intervenção extraterrestre, distorções temporais e a lendária cidade de Atlântida, cada uma carregando o seu próprio conjunto de ideias e conspirações. A indicação de que seres extraterrestres poderiam ser os responsáveis pelos misteriosos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas há muito capturou a imaginação. Os idealizadores dessa teoria afirmam que OVNIs frequentemente visitam a região, chegando até mesmo a sugerir a existência de bases alienígenas subaquáticas no local. Acreditam que essas bases podem estar ligadas aos desaparecimentos misteriosos e inexplicáveis. Embora a ideia tenha se popularizado nas décadas de 70 e 80, com diversos livros e documentários explorando a possível conexão entre OVNIs e o Triângulo das Bermudas, até o momento, nenhuma evidência concreta validou tais alegações. Outros argumentam que entidades cósmicas universais monitoram ou interagem com o nosso planeta por meio dessa específica região oceânica, acrescentando uma camada extra de intriga e mistério ao fenômeno. Uma teoria intrigante sugere a possível existência de vórtices do tempo ou distorções temporais no interior do Triângulo das Bermudas. Acredita-se que essas áreas hipotéticas distorçam tanto o tempo quanto o espaço, resultando no completo desaparecimento ou reaparecimento de navios e aeronaves em períodos temporais diferentes. Embora esse conceito pareça saído diretamente da ficção científica, relatos curiosos de pilotos e marinheiros afirmam ter vivenciado a dilatação do tempo, onde suas jornadas pareciam significativamente mais curtas do que logicamente deveriam ter sido. Além disso, falhas eletrônicas inexplicáveis adicionam uma camada de mistério. Apesar de carecer de respaldo científico sólido, essa teoria se alinha com alguns dos fenômenos relatados no Triângulo das Bermudas, como anomalias em bússolas e desorientações repentinas. A lenda da cidade perdida de Atlântida remonta a séculos, sendo inicialmente mencionada nos diálogos de Platão, Timeu e Critias. Nessa narrativa, Atlântida é descrita como um reino poderoso com tecnologia avançada que submergiu no oceano em um único dia e noite de infortúnio. Algumas teorias propõem que as ruínas de Atlântida repousam no fundo do Triângulo das Bermudas, sugerindo que a energia ou tecnologia dessa antiga civilização pode ainda estar ativa, causando anomalias magnéticas que perturbam os instrumentos de navegação das embarcações que atravessam a região. Houve alegações de formações subaquáticas que se assemelham a ruas de cidades e pirâmides, alimentando ainda mais a crença na conexão entre Atlântida e o Triângulo das Bermudas. Apesar da falta de evidências definitivas para validar essa afirmação, a ideia de uma antiga civilização avançada influenciando eventos modernos permanece uma explicação atrativa para muitos. Ao explorar os mistérios do Triângulo das Bermudas, uma teoria que tem chamado a atenção ao longo dos anos é a possibilidade de uma anomalia magnética nesta região do Oceano Atlântico Norte. No entanto, como isso se conecta aos desaparecimentos inexplicáveis? Em sua essência, a Terra é um vasto ímã em rotação, gerando um campo magnético que se estende pelo espaço, envolvendo nosso planeta. Esse escudo invisível, frequentemente chamado de magnetosfera, não apenas protege a Terra da radiação solar, mas também desempenha um papel crucial na navegação. Por séculos, os marinheiros confiaram em bússolas alinhadas com o campo magnético da Terra para determinar a direção, enquanto os pilotos as utilizam como parte essencial de seu kit de navegação. É importante notar que o norte magnético indicado pelas bússolas não é estático e não se alinha perfeitamente com o polo norte geográfico. A diferença entre os dois é chamada de declinação magnética, variando de acordo com a localização. Em diversas partes do mundo, há variações na declinação magnética, mas no Triângulo das Bermudas essa região é onde essas variações são notadamente mais visíveis. Surgiu a sugestão de possíveis anomalias magnéticas nessa área, onde o comportamento imprevisível do campo magnético pode levar as bússolas a apresentar leituras incorretas. Se essa suposição for verdadeira, há o risco de desvios inesperados de navios e aeronaves, especialmente em uma região conhecida por seu clima imprevisível e fortes correntes marítimas, representando potencial desastre para viajantes desesperados. No interior do Triângulo das Bermudas, encontra-se um local singular denominado linha gônica, onde o norte verdadeiro e o norte magnético se alinham, resultando em declinação magnética zero. Historicamente, essa linha atravessava a região, mas ao longo dos anos, tem se deslocado para o oeste. Ao desconhecerem ou negligenciarem esse fenômeno ao planejar rotas, marinheiros e aviadores podem enfrentar problemas em suas navegações. É importante observar que, na atual era de eletrônica avançada e sistemas de GPS baseados em satélites, a dependência exclusiva da navegação magnética diminuiu. Porém, as anomalias magnéticas ainda têm o potencial de interferir nos equipamentos eletrônicos.
Uma perturbação magnética significativa pode afetar os sistemas a bordo, prejudicar dispositivos de comunicação ou influenciar outros instrumentos. Investigar a teoria das anomalias magnéticas proporciona uma abordagem científica que nos permite entender alguns dos enigmas do Triângulo das Bermudas. Embora essa perspectiva não seja capaz de explicar todos os desaparecimentos, oferece uma explicação tangível que destaca a importância de compreender as complexidades magnéticas de nosso planeta. O Triângulo das Bermudas, uma área do Oceano Atlântico demarcada por Miami, Bermudas e Porto Rico, há muito tempo carrega a reputação de ser uma zona onde ocorrem fenômenos inexplicáveis. Embora a região seja frequentemente percorrida por navios e aeronaves, são os desaparecimentos misteriosos de algumas dessas embarcações que capturam a imaginação mundial. Desde o início do século XX, histórias surgiram sobre navios que entraram no Triângulo e jamais retornaram. Alguns desses incidentes se tornaram lendários, deixando uma marca na legislação marítima e de aviação. Esses não são relatos simples, são respaldados por evidências, testemunhos oculares e, em alguns casos, sinais de socorro. O caso do USS Ciclope permanece como um dos mais intrigantes. Este imenso navio de guerra, com mais de 164 metros de comprimento e capacidade para transportar mais de 10 toneladas, desapareceu sem deixar rastros. Em março de 1918, o USS Ciclope, transportando minério de manganês do Brasil para Baltimore, desapareceu junto com seus 306 tripulantes e passageiros. O aspecto intrigante desse evento é que o navio não emitiu qualquer sinal de socorro, e nenhum destroço foi encontrado. Esse desaparecimento representa a maior perda de vidas na história naval dos Estados Unidos sem envolvimento direto em combate. Outra narrativa assustadora relacionada ao Triângulo das Bermudas é a do voo 19, ocorrida em dezembro de 1945. Um esquadrão composto por 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos partiu em uma missão de treinamento de rotina. O instrutor de voo, Tenente Charles Taylor, experiente com anos de serviço, considerou as condições climáticas adequadas para o treinamento. Entretanto, durante a missão, algo incomum ocorreu. Uma transmissão de rádio perdida indicou que Taylor estava convencido de que estavam voando na direção errada, com as leituras da bússola aparentemente desorientadas. Apesar das tentativas de redirecionar o esquadrão de volta para casa, todo o contato foi perdido. Uma missão de busca foi imediatamente iniciada, envolvendo uma aeronave PBM Mariner. Surpreendentemente, esta aeronave, conhecida por sua robustez e resistência, desapareceu, adicionando mais um capítulo misterioso às histórias envolvendo o Triângulo das Bermudas. Uma operação marítima foi iniciada, no entanto, nenhum destroço das 6 aeronaves e nenhum sinal dos 27 homens desaparecidos naquele dia foram encontrados. Esses são apenas alguns exemplos de uma extensa lista que se estende por décadas, atingindo desde companhias aéreas comerciais até iates, navios de carga e aviões particulares, todos perdidos na região do Triângulo das Bermudas. O aspecto perturbador na maioria desses desaparecimentos é a ausência de sinais de socorro. Em muitos casos, o tempo estava bom, e pilotos ou tripulações simplesmente desapareceram, sem deixar vestígios ou pistas do ocorrido. Essa série de eventos cria uma sensação de desconfiança e questionamento em relação à reputação do Triângulo das Bermudas. Apesar de ser frequentemente associado a desaparecimentos misteriosos e lendas antigas, o local também possui um ambiente natural fascinante que pode conter pistas para alguns de seus enigmas. 2 elementos cruciais entram em jogo quando cientistas e pesquisadores estudam a região: a topografia subaquática distintiva e a presença de hidrato de metano no fundo do oceano. O fundo do Triângulo das Bermudas apresenta uma composição variada, constituindo um mosaico de terrenos distintos. Ao invés de uma extensa planície, é caracterizado por uma estrutura complexa que inclui fossas oceânicas profundas, montanhas subaquáticas e vastas planícies. Uma das características mais notáveis é a fossa de Porto Rico, a parte mais profunda do Oceano Atlântico, com profundidades que superam quase 9 quilômetros. Essas trincheiras e abismos podem gerar diversas correntes e redemoinhos oceânicos, apresentando desafios significativos para as embarcações. Em caso de colisão de uma aeronave com essas áreas profundas e acidentadas, a recuperação de destroços torna-se praticamente impossível, contribuindo para a percepção de desaparecimentos de navios e aeronaves. Além disso, a atividade sísmica subaquática é um fator relevante, uma vez que terremotos podem ocorrer na região, dando origem a tsunamis ou ondas traiçoeiras, representando sérios riscos para embarcações desavisadas. Sob o leito oceânico, repousam vastos depósitos de hidratos de metano. Essas estruturas, essencialmente cristalinas, aprisionam o gás metano em uma espécie de gaiola. Em condições específicas, frequentemente associadas a perturbações ou mudanças subaquáticas,
Esses hidratos podem desestabilizar e liberar grandes quantidades de gás metano. Quando esse gás atinge a superfície, pode diminuir a densidade da água, apresentando potenciais impactos em navios e aeronaves. Vamos imaginar um navio navegando em uma região comum do oceano e, de repente, ele começa a navegar em uma área onde a água não possui densidade suficiente para sustentar o peso da embarcação. Teoricamente, o navio poderia afundar rapidamente nessa situação. Da mesma forma, para aeronaves voando sobre grandes liberações de metano, surgem desafios significativos. Se um avião sobrevoar uma bolha de metano, o gás poderia potencialmente interromper os motores. Além disso, a liberação súbita de metano na atmosfera poderia criar turbulência atmosférica ou outras anomalias, desorientando os pilotos ou afetando os instrumentos de voo. A presença desses hidratos de metano e seu potencial de liberação instantânea são respaldados pela ciência. Estudos demonstraram a existência de enormes depósitos de metano em áreas do Triângulo das Bermudas. A hipótese da liberação de metano oferece uma explicação plausível para alguns dos incidentes relatados. Ao examinar o Triângulo das Bermudas, é crucial lembrar que, apesar das lendas e do folclore frequentemente dominarem a narrativa, o próprio ambiente natural possui suas próprias histórias cativantes para contar. Compreendendo o papel subaquático da topografia e a dinâmica dos hidratos de metano, obtemos clarezas sobre o que pode ter ocorrido durante os eventos ocorridos na região. Este é o canal Original Documentários. Por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Sua participação é valiosa para nós. Agradecemos pela colaboração.